a Alair, a dona Maria da Glória e a Rita estão aqui no nosso estúdio, junto também com a repórter Natália Munhão. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Sejam bem-vindas ao nosso programa. É com muito carinho que a gente agradece a presença de vocês, que saíram de suas cidades, aqui no interior do nosso estado, na região de Domingos Martins, na região também de Colatina, de Marilândia, estão hoje aqui com a gente. Como é que está sendo para vocês? Como é que foi acompanhar essa série? Ver que os casos estão ganhando voz com a série feita, produzida, exibida aqui da TV Vitória. Para falar a verdade, é uma mistura de revolta, não dá nem para explicar, né? E muita esperança. Muita esperança. É o que eu busquei a vida toda. Voz. Então eu não tenho palavra para agradecer, né, Record, vocês por estar dando essa voz pra gente. Porque eu não sei explicar, mas eu sinto que essa voz vai chegar. Eu tenho esse sentimento dentro de mim, até a minha irmã. Pode ser que eu esteja enganada, pode ser. Mas não tenho palavra para falar isso. A dona Alair espera por esse encontro, quem sabe um dia com a irmã Angélica. E a gente tem aqui também uma mãe, a Maria do Carmo. Como é que é para a senhora ver a série, acompanhar esses episódios? Maria da Glória. Maria da Glória, isso. Então, eu estou acompanhando, né, a série e estou confiante de que nós vamos ver o desfecho dessa série. Porque não é um dia, não é 2 anos, mas são muitos anos que nós estamos aí esperando por uma resposta de que nós estamos correndo atrás, né? A gente tenta desistir, depois a gente volta, se anima de novo, vamos em frente e graças a Deus hoje nós estamos vendo o resultado do nosso esforço que nós estamos fazendo. Eu, mas a Alair, e agora que está aparecendo mais a Rita. E nós estamos confiantes, eu estou confiante de que nós vamos vencer. Rita, você, qual é o sentimento quando você acompanhou, assistiu a série, se viu, depois de toda a trajetória sendo contada ali, você se identificar com outras histórias também? Foi muito importante, está sendo, né, muito importante para gente que tem um familiar assim. Eu, como tenho um irmão, e as mães, né, que têm os seus filhos, minha mãe ainda é viva, né, e tem essa esperança. Então, assim, eu tô achando uma coisa muito importante, vai abrir outros caminhos, né, para ver se a gente consegue chegar no ponto que a gente precisa, porque estão desaparecidos. E cadê? Por quê? Né? Então, assim, para mim está sendo importante demais isso. E o sentimento é um sentimento de alegria, de tristeza, de amargura. É uma coisa que dói muito. E vendo passar, dói mais ainda, porque quando você não vê, fica meio adormecido. Mas quando vem à tona, é muito dolorido para a família. Então, assim, para nós, né, irmãos, estamos com muita esperança. E a família toda, né? Tá todo mundo torcendo muito. E eu espero que a gente tenha uma resposta para mim, para minhas amigas e para todos que precisam, né? Natália Munhão, a repórter, né, que participou do processo de produção, fez as reportagens, né? Montou todo o texto. Natália, primeiro conta pra gente, pro pessoal de casa entender, como é que foi que surgiu a ideia, como é que veio, né, todo o processo da série. Albertinha, assim que a gente teve conhecimento da história das famílias, né, a nossa produção começou a correr atrás, isso tem quase 4 anos. Então, quando a gente começou essa série, começamos a investigar, a gente viu que precisava de muito tempo para apurar tudo que foi passado para a gente, porque são histórias muito graves, né, a gente acompanha aí durante as reportagens, o que elas relatavam, a gente não sabia até que ponto aquilo realmente tinha acontecido. E elas passaram uma série de histórias para a gente que, quando nós fomos investigar, a gente viu que era muito mais grave do que se imaginava. Então, com a nossa produção, né, essa série ela foi feita com muitas mãos
Então, com muita gente trabalhando, principalmente com a Maíra, a produtora, e o Thiago Bruniera, que dirigiu a gente na série, né, o nosso chefe. Quando eles foram investigando, procurando dados, e a gente foi olhando, eu lembro quando a gente sentava e analisava aqueles números, a gente falava, mas isso aqui é um absurdo, não é possível que isso tenha acontecido. Então, isso vai chamando a nossa atenção como jornalistas, e a gente vai indo a fundo. Isso leva tempo, né? Vocês veem que a gente começou isso, elas sabem que a gente gravou com elas lá atrás, e às vezes parecia até que nunca ia sair, mas é porque o critério foi tão alto, principalmente do nosso chefe, o Thiago Bruniera, que ele falou, a gente não pode errar, é uma história muito grave, em que a gente tem que ter o nosso comprometimento jornalístico lá no alto, né? O critério estava muito alto, a gente não pode errar e a gente tem que tentar ajudar essas famílias de alguma forma. E a forma que a gente achou foi investigando o máximo que a gente conseguisse. Então, foi um processo extremamente desafiador, tenho certeza que foi o mais desafiador de toda a minha pequena carreira até aqui. Foi muito difícil, mas ver o resultado final também gera a mistura de sentimentos que a Rita falou, né? A gente fica feliz por dar a voz e produzir isso de uma maneira impecável, digo eu, mas também revoltados porque a história em si revolta, né? Alaí, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque a gente exibiu o primeiro episódio da série, né? A gente exibiu na segunda-feira. E para quem perdeu, para quem quer entender o que de fato aconteceu, vamos voltar em julho de 1967. O que aconteceu com a sua irmã, Angélica? 66. 67 foi da Dona Maria da Glória. Minha mãe teve essa criança em casa, né? Parteira, todos os filhos nasceram em casa. E com os 12 dias de nascido, ela passou mal, segundo a minha mãe, e foi trazida até Domingos Martins na época, mas lá não tinha nem hospital que tem hoje, lá não tinha, né? Aí passou por não sei se foi um posto de saúde, alguma coisa lá, e o médico falou, melhor levar para Vitória, né? Porque tem mais recurso. Ela estava com febre, o que foi diagnosticado assim foi pneumonia, né? Então, não podia, meus pais não puderam ficar lá acompanhando e ela ficou lá sozinha. E no outro dia, minha mãe voltou lá para ver, já estava melhor. E assim foi sucessivamente, né? Só melhorou. Nunca minha mãe chegou lá e falou assim, hoje ela está pior. Sempre via ela, pegava no colo, dava madeira e pedia para levar embora. Quer levar minha filha embora? Por que não tem alta? Não, está de alta não, dá para nós, as enfermeiras. Sempre pedia a menina, né? Minha mãe, não quer, nunca. Minha mãe nunca passou pela cabeça, né? Ela teve 6 filhos, a gente passou assim, eu sempre falo, a gente passou por muita dificuldade, mas minha mãe foi uma mulher, não é, né? Guerreira, e sempre lutou por nós, né? Assim, para nada faltar, na medida do possível. Então, ela nunca tinha esse intuito de dar, mas vivia pedindo. E essa criança foi segurada lá mais de um mês. Foi muito estranho isso. Ela sempre lá vê E aí foi num dia de sábado, né? Meu pai foi lá ver ela depois de mais de um mês. Meu pai chegou lá no sábado, pelas 10 horas, segundo ele. Viu a menina, visitou, viu ela bem. E aí domingo eles não foram, né? E na segunda minha mãe, até hoje ela conta e chora e fala que ela foi no intuito assim, levou a mantilha, né? Hoje eu não saio de lá sem minha filha. Hoje eu vou brigar lá, eu quero trazer ela para casa, porque ela está bem, para que está lá? E para surpresa dela, né? Chegou, as enfermeiras estavam na porta do hospital e só falaram para ela: ai, coitado, vieram ver a menina, mas ela morreu e nós já enterramos. Minha mãe conta que a reação dela foi como se o chão tivesse saído debaixo dos pés dela, porque, né, só lembrou de perguntar: aonde vocês enterraram minha filha? Aí ela só falaram: cemitério Santo Antônio. Né, foi a resposta que sempre minha mãe falava. Disse que enterraram no cemitério Santo Antônio. Mas quando ela chegou de volta para Parajú, Domingos Martins, né, o povo começou a comentar: isso está errado. Isso não está certo, eles não podiam fazer isso, né? Mas aquela coisa, correr para onde, né? Correr para onde? Pedir a quem? Aquele pessoa humilde do interior, há tanto tempo atrás, não sabia o que fazer, e foi passando o tempo, né? E eu, desde que eu me entendo como gente, ouvindo esse lamento dela, isso mexeu comigo desde que eu me entendo como gente. Eu sempre falo assim, eu nasci 2 anos depois. Eu falei assim que o único contato que eu tive com minha irmã Angélica foi o mesmo útero, né, que a gente foi gerado. Mas assim, eu não tive conhecimento dela nem nada, né, mas isso sempre mexeu comigo. E eu falei, algum dia eu tenho que fazer alguma coisa. E nesse dia sua mãe simplesmente recebeu a notícia, teve que aceitar, descer goela abaixo, saiu de lá sem nenhum papel, sem nenhum óbito, nada. Nada.
Nenhum registro oficial. Fala com a gente no microfone. Nenhum Tem que registro assinar oficial. porque morreu, né? Nada, nada. Simplesmente isso. As enfermeiras deram essa informação na porta do hospital. Agora, você de casa deve estar se perguntando, nossa, mas como assim? Gente, a gente está falando de uma época, a gente está falando da década de 60, em que a gente vivia ditadura militar. Você não tinha a quem recorrer. Era aceitar isso, era imposto, era imposição e ponto final. E isso, né, Natália, vocês retrataram também na série para mostrar a dificuldade que era, que a gente não podia se expressar. Quem dirá uma mãe que recebeu uma notícia, uma mãe do interior, a gente não está falando só de uma, a gente está contando também outros casos aqui de mães de famílias simples, humildes, do interior, que tem mais pontos em comuns aí nessa história, crianças branquinhas, loirinhas, dos olhos claros. E a gente sabe o quanto realmente, assim, não foi por um acaso, né? Assim, são peças que se encaixam, Natália? São. É muito importante a gente falar sobre isso, Roberta, porque os telespectadores estão nos mandando mensagens perguntando qual é a relação da ditadura militar com a série, né? A gente começa a mostrar em pedaços do segundo episódio e na terceira reportagem a gente entra a fundo e fala da ditadura. Por que isso? É porque é um período histórico, o mais obscuro da época moderna, da história moderna do Brasil, em que essas coisas, como o professor explicou para a gente, eram muito possíveis, elas aconteciam. É comprovado que isso aconteceu na época da ditadura, documentos fraudados, documentos que sumiram. Então, quando o telespectador assiste e tem essa dúvida, né? Por que atrelaram a ditadura militar? É porque de 1964 a 1985, que é o período que a gente mostra na série, era realmente uma época muito difícil para a história brasileira, em que essas pessoas não tinham a quem recorrer em questão à voz, e uma polícia, uma delegacia de polícia fala, olha, meu filho desapareceu, eu quero que a gente abra aí um processo para investigar o que aconteceu. Então, se aproveitam de famílias simples, né, que não tem muita estrutura, e junto a uma época muito difícil do período brasileiro, em que não pode ser só coincidência. É isso que a gente mostra na série. Às vezes as pessoas falam, foi uma coincidência, né? Isso tudo acontece nesse tempo, mas não é só isso, né? São uma série de evidências que a gente vai mostrando e a ditadura faz parte de uma delas. É um pano de fundo em que tudo isso acontece. Nenhuma história que chegou até a gente, tanto a delas como tantas outras que a gente já tem conhecimento, nenhuma delas é antes ou depois desse período. Então, a gente fica analisando, será mesmo uma coincidência sempre dentro desse período? E a gente precisa cobrar, né? A gente está falando de mães, de irmãs, de famílias que precisam dessa resposta do Estado. Pessoas que estão vivendo há mais de 50 anos, que já vão completar 60 anos aqui, sem uma resposta. São mães que já estão idosas, na esperança ainda de uma resposta do que aconteceu com o meu filho. Ele morreu? Cadê? Cadê o papel que comprova? Cadê a certidão de óbito que comprova o dia, o horário, o motivo da morte? O que aconteceu com o meu filho? Cadê o meu bebê? O Vanderly, o que ele tinha de tão grave para ser direcionado para o Hospital Infantil de Vitória? Então, ele tinha 2 anos e meio na época, então eu fiz uma consulta de rotina no médico e o médico passou um remédio verme para ele e eu dei o remédio verme a ele. Aí depois, uns 3 dias depois, ele apareceu assim, bem empoladinho o corpo dele, né? Aí eu levei ele no hospital de novo para poder ver o que aconteceu com aquele remédio. Aí o médico pegou e fez uma guia e falou assim, você pode levar para o Hospital Infantil de Vitória, que lá você vai conseguir fazer o diagnóstico dele, né? E você não precisa pagar nada, porque lá faz o tratamento das crianças pelo Estado, é de graça, né? Tá, aí a gente saiu isso foi numa quarta-feira que eu fiz essa consulta. Na quinta-feira a gente já pegou esses documentos, a gente já partiu para Vitória, a gente saiu, era às 5 horas, mais ou menos, de casa. Mais ou menos às 8 horas a gente já estava aqui no Hospital Infantil. E aqui a gente consultou novamente, ele passou por uns 2 médicos, e depois o médico veio. Eu estou pensando que era uma consulta de rotina e que eles iam me devolver eu para casa, novamente com a criança. Não, mas eles falaram assim, não,
a sua criança vai ficar internado. Aquele foi um susto, um choque para mim, porque nós não viemos preparados para internar uma criança. Aí eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? Eu vou internar essa criança. Aí a gente ficou lá nos locais onde que ia internar, até que quando deu 3 horas da tarde, aí veio o internamento. Aí levou para o quartinho lá, o quarto lá de criança. Quando chegou lá, não tinha berçário suficiente para botar meu filho. Aí eles levaram essa criança para um outro quarto e lá o menino já chegou já dormindo, aí eles deram o leite, porque todo o tempo no hospital ele via a enfermeira passando com uma madeira para as crianças, né? Aí ele pedia, mãe, eu quero leite, eu quero tomar leite. Aí eu falei assim, só um pouquinho só, daqui a pouco você já vai tomar. Eu conversava com ele, aí quando internou ele já estava cansadinho, né? Aí ele foi dormir. Aí quando internou, eu falei assim, porque nós já estávamos de manhã cedo, até 3 horas da tarde dentro de um hospital, sem se alimentar. A gente deixou ele lá no berçário e a gente desceu ao hospital infantil para ir comer alguma coisa. O que a gente bateu um papo aqui antes nos bastidores é que a dona Maria da Glória também se pergunta o que meu filho tinha, né, de grave, que não tinha nada, a ponto de ser encaminhado para um hospital infantil aqui de Vitória, né? O seu entendimento de mãe, que a gente conhece, a gente sabe muito bem quando há necessidade de algo, de um acompanhamento mais de perto, a gente sabe, a gente percebe isso no nosso filho. A senhora também se pergunta, né? A senhora até se perguntou na série, de que meu filho precisou, foi indicado ir para o Hospital Infantil de Vitória? São tantas perguntas e até agora, nenhuma resposta. E quem também não tem resposta é a Rita, a respeito do seu irmão. Sim, meu irmão nasceu intersexo, então teria que fazer uma cirurgia. Aí veio a minha mãe e meu pai, consultaram, aí não podia fazer porque ele era bem neném ainda, né? Quando ele completasse 2 anos, que eles voltassem. Aí nisso eles preencheram tudo que tinha que preencher lá e tal. Quando ele completou 2 anos, veio o meu pai e o meu avô materno. E a minha mãe tinha eu bem pequenininha, sabe? Então, vieram eles 2. Internaram e quando passou uns dias, porque ia fazer cirurgia, como é muito longe, não podia vir sempre, né? Quando meu avô veio buscá-lo, porque já tinha dado o prazo que eles deram, né, da cirurgia e que o tempo para pegar, chegou e eles falaram que ele tinha morrido e enterrado. Só que não tinha certidão de óbito, a papelada que foi assinada lá para dar entrada, né? Não, sumiu tudo, não tinha mais nada. Natália, você que foi até o hospital, você que teve contato com funcionários que talvez conhecem, viveram um pouco dessa época, a resposta é essa? Ninguém sabe de nada? Isso, Roberta. No Hospital Infantil de Vitória, que a gente sabe também que é um hospital que presta um serviço magnífico ali de tratamento, referência em tratamento de crianças. Quando a gente fala hoje em dia com esse hospital, algo que aconteceu há tanto tempo, a resposta que a gente tem da direção, né, é que isso vai ser apurado a partir de agora. Eles receberam com surpresa, como a gente mostra na série, a denúncia das mães e disseram que são documentos muito antigos, eles precisam de tempo, né? Foi dado até um prazo para a gente em responder a essas questões, procurar o prontuário dessas crianças que foram apresentadas aqui e de outras que porventura venham a acontecer também, que tenham a mesma história. Então, o hospital não tem resposta. Ele fala, olha, a gente não sabe, a gente está vivendo em 2025, isso aconteceu há muito tempo e a gente precisa de tempo para ir até um arquivo e procurar os prontuários dessas pessoas e também se preparando para que futuras outras pessoas apareçam com os mesmos questionamentos, né? Então, elas não receberam resposta do lado de lá, a gente também, quando investiga, ainda não tem uma resposta, mas a gente acredita que a gente vai conseguir ir um pouco mais a fundo diante dessa atitude aí em tentar colaborar com as investigações e também tentar descobrir, porque na série em si não nos foi respondido nada ainda. Natália, como você já falou e também a gente foi frisando ao longo da semana, né? Foram 3 anos, na verdade até mais do que 3 anos, viu, gente? Beirando 4 anos, debruçados aí nessa pesquisa profunda, tentando, visitando, né, arquivos, pesquisando livros, toda a história realmente, buscando fontes. O que para você foi mais difícil, o maior obstáculo dessa série?
São muitos, falar um só é difícil, viu? Mas todos os pontinhos que a gente foi mostrando na reportagem geravam uma surpresa muito grande pra gente, falando de bastidor, né? A gente vê tudo pronto aí no ar, mas não imagina o que a equipe por trás foi, as reações que a gente tinha, né? Então, quando a gente vai ao cemitério, a gente falou, bom, então se foram enterrados, precisa existir ossos, né? Porque já passaram muitos anos, então pelo menos os ossos precisam estar em algum lugar. Aí a gente descobre que no cemitério os ossos são colocados simplesmente num fosso, sem nenhum tipo de identificação. Então, nem se a gente quisesse achar, se existissem ossos dessas crianças ali, a gente nunca conseguiria achar, isso é impossível. Então, isso gera uma surpresa. Aí vai no hospital, não tem como falar agora sobre prontuários, precisa pesquisar. Conversa com o médico, que a gente conseguiu achar o médico. Isso é uma surpresa, eu não conheço essa história. Então, tudo isso foi... cada um desses era um obstáculo que a gente pulava e conseguia costurar a história para mostrar como foi. E acho que também é válido falar que, jornalisticamente, a parte mais difícil que foi para nós montarmos essa reportagem é o critério alto, conforme eu havia falado. Um texto, para ele ser aprovado, de uma reportagem, ele chegou aí mais de 15 vezes ir e voltar para a nossa direção. Porque era tudo muito avaliado para saber, primeiro, se a gente estava se comunicando de forma clara com o telespectador, explicando da maneira que a história merece ser contada. Então, a gente tinha a preocupação de a pessoa tem que parar para assistir essa série e entender, porque as histórias são muito longas, tem muito tempo, isso precisa ser muito bem amarrado para o telespectador entender. E eu, assim, me senti muito incapaz de fazer isso, porque era tanta coisa na nossa mão, era tanta evidência, que o que a gente vai escolher mostrar ou não, o que a gente vai editar, né? Como é que vai ser essa edição. Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil para mim, como repórter, para poder fechar, para os meninos que produziram. Era toda essa série que eu te falei de investigar, e quando a gente tinha tudo na mão, parecia que era a parte mais fácil. Agora a gente já tem tudo, vamos montar os VTs? E é ali que a minha dificuldade começou. O nosso chefe até brinca com a gente que às vezes eu cheguei a chorar um dia fazendo o texto, porque era muita informação na cabeça, o cérebro fritando ali, e isso ia e voltava muitas vezes aqui dentro. Então, isso foi trabalhado aqui dentro de uma maneira muito criteriosa. E essa ida e volta, às vezes eu cheguei a pensar, se elas que estão há mais de 50 anos esperando resposta e às vezes até achavam que não ia dar em nada, eu, às vezes, também me questionava, falava, gente, será que a gente vai conseguir entregar esse material? Porque é tanta coisa que vai aparecendo que parece que nunca vai conseguir fechar. Mas aí, quando a gente consegue fechar, a gente vê que todo esse critério que a gente teve foi muito necessário. Né? Parabéns, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Natália Munhão, grande repórter, Maíra Bandeira, produtora incrível também. Nosso chefe, Tiago Brunieira, que cuidou de toda a direção. E a gente sabe o quanto ele é criterioso, o quanto ele cobra realmente. E como telespectadora, né, que a gente assiste, de fato, vocês cumpriram muito bem esse objetivo em conseguir falar com uma linguagem que a gente pudesse entender, não só entender, mas sentir a dor dessas mães, a dor dessas irmãs. E a gente está aqui hoje trazendo um pouquinho mais para vocês sobre essa história. Diante de uma falta de um óbito, né, de um certificado de óbito, de uma certidão de óbito. No seu caso, você conseguiu mais adiante depois, mas as datas não se batem. Diante de ossos que não dão nem para serem identificados, o que você acredita que tenha acontecido? O que sua mãe diz? Qual é o sentimento da família? O que vocês acreditam que aconteceu com a Angélica? Que ela foi levada por alguém. Com certeza, dentro da gente, diante dos fatos, né, de estar completamente curada, as meninas vivem pedindo. Então, a gente, dentro da gente, é essa certeza. Ela não morreu, nessa época, não. E eu sinto, igual eu falei até hoje, que ela pode estar em algum lugar, né? Quem sabe até vendo essa reportagem. Daqui a pouquinho, então... Todo sonho é esse de poder dar isso para minha mãezinha, 83 anos, lúcida, que ela espera a vida toda. Depois de tanto sofrimento, né? Poder dar isso para ela. Sem palavras. É o que você espera? É o que eu espero. Daqui a pouquinho... O intuito é esse. A gente vai continuar o nosso bate-papo, tá? A gente já volta aqui para conversar mais um pouco ainda com a Maria da Glória, com a Rita, com a Natália Munhão.
Já já a gente vai ler o seu comentário, porque chegaram muitos casos aqui de outras mães, de outros irmãos e irmãs relatando coisas parecidas e a gente vai dar voz também a vocês.